Oi, gente, tudo bem? Tô aproveitando a claridade aqui do dia hoje para continuar o nosso vídeo, o nosso canal e a história de mudança que tem acontecido na minha vida. Se você tá vendo o conteúdo é porque as mudanças já aconteceram, como eu comentei no vídeo anterior. Nele, inclusive, eu falei sobre a minha história de amor, para vocês entenderem o contexto da mudança, né? E agora eu vou continuar a história para vocês entenderem o que aconteceu depois. Se vocês estiverem curtindo, né, e quiserem acompanhar essa jornada aí junto comigo, não esqueçam de deixar o joinha e de seguir o canal, tá bom? Lembrando que eu sou nova nisso, então, por favor, tenham paciência comigo. Hoje eu vou contar como que as coisas aconteceram e como tudo se encaixa no fim das contas, né? Eu trabalhava numa empresa por 12 anos, quase 13 anos, na área de recrutamento e seleção, na área de recursos humanos. E assim que eu voltei de Portugal, eu conversei com a diretora da minha área, a Ana, e comentei com ela: olha, Ana, você já conhece a minha história com o Michel, vocês aqui acompanharam tudo isso, né? Porque não tem como a gente separar uma coisa da outra. As pessoas que trabalhavam comigo há tantos anos, sabiam da minha história de amor. E eu comentei com ela que eu fui para lá e que eu voltei de lá decidida que gostaria de me mudar de país e tentar, né? Eu sempre parti do princípio que eu prefiro me arrepender de algo que eu fiz do que me arrepender de algo que eu não fiz e depois ficar vivendo de e se desse certo, e se eu tivesse ido, e se eu tivesse tentado, e se viver de si não faz muito minha praia, não. Então eu falei pra ela que eu preferia arriscar, tentar e de repente não dar certo do que não tentar. E a Ana super me apoiou e falou que eu devia ir mesmo, que eu tinha que viver essa história e tudo mais. Só que, enfim, tudo depende de visto, né? Quando você quer sair do país, você precisa estruturar algumas coisas. A mudança, ela não é simples. E eu ainda tenho 3 animais, né? Então o processo, ele é um pouco mais complicado e eu tinha que pensar muito bem a respeito. E eu percebi que eu não tinha nenhum prazo para que isso acontecesse efetivamente. Mas comentei em outubro do ano passado com ela. Eu precisava comentar principalmente com os meus pais, né? Eram as primeiras pessoas que deveriam saber. Mas e a dificuldade de contar para os seus pais que você pretende mudar de país? Pegou, hein? Essa foi difícil. Acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, que era comunicar para os dois, para meu pai e para minha mãe, que eu tinha intenção de mudar de país. E eu fui em outubro, voltei no fim de outubro, fiquei novembro e dezembro digerindo como é que eu ia falar isso para eles. Aí no Natal eu consegui conversar com a minha mãe, e aí eu comentei com ela da minha intenção de me mudar, mas falei que não tinha prazo nenhum ainda, porque tudo dependia de visto, que os processos eram longos, né? O processo de documentação para mudar, para transportar animais para a Europa era bem complicado. Enfim, um processo que leva aí aproximadamente 6 meses. Então, e tudo dependia do visto, né? Para eu entrar num país com animais eu precisaria de um visto. Então foi tudo muito complexo. Comentei com ela a minha intenção. Ela ficou um pouco em pânico, porque para isso eu tenho que largar absolutamente tudo, né? A minha vida aqui. Então eu teria que largar meu trabalho, a minha família, a minha casa, tudo que eu conquistei até hoje, que não foi pouca coisa. A gente sabe como é difícil a gente ter as coisas na nossa vida. Mas como eu disse, eu prefiro testar, tentar e não dar certo do que passar a minha vida vivendo de si e se eu tivesse tentado, né? Então decidi ir e falei pra minha mãe que era o que eu queria. Ela veio com uma série de questionamentos a princípio, não na hora, porque acho que na hora ela ficou um pouco em choque, mas depois ela veio com vários questionamentos sobre essa minha decisão. E aí eu tinha que contar pro meu pai, e a minha dificuldade de contar pro meu pai era principalmente o Bartolomeu, meu cachorro, porque assim como eu, ele também é muito apegado ao cachorro e eu não vou me mudar sem ele, né?
E aí eu fiquei relutando e remoendo isso por um tempo, até conseguir conversar com meu pai. Eu acho que eu falei com ele em meados de janeiro ou fevereiro, enfim. E aí quando eu conversei, ele me pegou de surpresa, porque ele foi totalmente positivo a respeito da minha decisão e falou que eu podia contar com ele para o que precisasse, que foi muito aberto. Falou que o que você precisar, eu tô com você. Se precisar de ajuda para fazer o processo, né, da sua mudança, pode contar comigo. Que bom que você vai levar o Bartô e tudo mais, né? Enfim, ele super apoiou e foi bem positivo. Então, na empresa eu já estava sabendo, os meus pais estavam sabendo, minha irmã, eu comentei com ela também. Acho que eu conversei com ela antes de falar com os meus pais, porque com ela era um pouco mais fácil, até para ver como que eu podia conduzir essa conversa com os dois, enfim, mas foi um processo difícil para mim, acho que mais para mim do que para eles. E aí, enfim, comecei a pesquisar sobre como fazer a mudança para Portugal. Isso foi no fim do ano passado, né? Assim que eu voltei de férias, eu fui mudada de área. Eu trabalhava com a parte de cargos e salários na empresa, que não era exatamente cargos e salários, porque não chegou a ser implantado, mas mexia com descrição de cargo, promoções, transferências de colaboradores, enfim, fazia algumas coisas de avaliação de cargos, né? E mexia com tabelas salariais, algumas coisas nesse aspecto, mas nada muito aprofundado. E aí acabei retornei para a área de recrutamento e seleção, e gosto bastante de fazer isso, mas tinha ainda as minhas atribuições, as minhas atividades para fazer, então eu fazia um pouquinho de cada coisa. Fiquei um tempo lá, e aí agora nós estamos em agosto, né? No dia 6 de julho eu fui chamada para conversar numa reunião com a Ana, a Roberta, que era minha coordenadora, e a Vivi, que estava treinando, né, para a posição dela, porque a Beta tá fazendo a transição para o cargo de gestão. E as três estavam na sala e elas fizeram a minha dispensa. E a Ana alegou que era um empurrãozinho para eu fazer minha mudança para Portugal. E me pegaram totalmente desprevenida. Eu não sei se vocês já foram mandados embora alguma vez na vida. Eu nunca tinha sido, foi a primeira vez. E foi chocante, foi uma experiência bem chocante, bem difícil. Eu chorei, fiquei bem mal com a notícia, porque apesar de querer sair, eu ainda estava num processo de documentação, então, que é um processo demorado e que eu ainda não tinha nenhuma previsão. O visto do Michel ainda não saiu. Ele deu entrada em setembro de 2020 na documentação dele, tá no CEF, né? É um processo demorado mesmo, então a gente imagina que lá para setembro a gente tem alguma previsão de alguma coisa a respeito da solicitação dele, mas até agora a gente não tinha nada. E aí veio essa dispensa e as coisas mudaram de cenário, de figura e tudo mais. E aí, enfim, eu e o Michel, em junho, a gente até chegou a brigar e terminar, porque ele estava me pressionando muito para agilizar o processo, sendo que o processo não depende exatamente de mim, para uma mudança de continente, né? Eu precisava de um visto, precisava que saísse ou o visto dele no CEF, ou que saísse algum visto de trabalho, ou alguma coisa que desse para eu fazer a minha mudança para Portugal, e nada saía. E nada sai, né? Enfim, uma coisa que a gente não tem data, não tem previsão de nada. E aí ele começou a me pressionar muito com relação a isso, como se fosse uma questão minha, né? E eu tive essa notícia, fui pega de surpresa. E aí eu pedi o dia, né? Elas pediram para eu cumprir aviso prévio no trabalho. E aí eu falei, bom, hoje não tem condições de eu trabalhar, porque eu fiquei muito emocionada, chorei e tudo mais. Eu falei, hoje eu preciso ir para casa, elas liberaram, então eu peguei o carro e fui pensando, né, sobre tudo o que tinha acontecido e o que eu ainda tinha para fazer. Se eu fosse pedir as contas, eu não ia receber o meu direito, né, de 12 anos de trabalho.
E aí é onde eu penso que Deus age da forma como tem que ser. As pessoas podem acreditar no que quiser, não necessariamente acreditar em Deus, mas de qualquer forma as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. O universo conspira a nosso favor, e de tanto eu pedir, né, só que eu pedia para dar um jeito, para agilizar, para as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. E só que eu estava imaginando de uma outra forma, não da forma como foi. Eu queria que o CEF agilizasse o trabalho, que o CEF fizesse alguma coisa para o visto sair mais rápido, só que não aconteceu. E eu fui mandada embora, e eu falei, bom, como eu vou ter que procurar emprego de qualquer forma, ao invés de procurar emprego aqui, eu já vou procurar emprego em Portugal. E aí eu entrei em contato, o Michel trabalhava o dia inteiro nesse dia, acho que foi uma quarta-feira, se eu não me engano. E eu entrei em contato com ele e falei, ó, quando você puder me dar um toque, quando você puder falar, me dá um toque que eu preciso conversar com você. E eu saí do trabalho e fui direto para casa. Isso foi eu fui mandada embora na hora do almoço. Era 1h da tarde, 12h30, 1h da tarde mais ou menos. E aí eu cheguei na casa dos meus pais por volta das 2 da tarde. Trânsito de São Paulo, sabe como é que é? E quando eu cheguei e bati lá, eles já tomaram um susto e falaram, ué, o que você tá fazendo aqui? Né? E aí eu peguei eles de surpresa 2 vezes. A primeira é falando que eu tinha sido dispensada da empresa, que eu tinha sido mandada embora. Que eles já ficaram assim, mas ué, o que você fez? Roberto, o que você fez pra ser mandada embora? Porque nunca fui mandada embora na vida. Enfim, peguei todo mundo de surpresa, falei que eu não tinha feito nada. E tinha comentado que a Ana me falou que ela não tinha motivo nenhum pra me desligar da empresa. Ela me desligou basicamente porque eu já tinha intenção de sair, ela precisava reduzir uma posição e ela acabou optando por mim, me dando um empurrãozinho para fazer minha mudança para Portugal. E aí eu falei para eles, bom, como eu fui mandada embora e eu vou ter que começar a procurar emprego e tudo mais, e eu tô com a intenção de me mudar de país, como eu já tinha comentado com vocês no ano passado, né? Eu já tenho uma viagem marcada agora em outubro para Portugal e eu vou para ficar em definitivo. E foi isso que aconteceu. As coisas mudaram, então era julho, né? Eu tinha 2 meses pela frente, eu ia ter que cumprir aviso prévio até o fim do mês de julho. E aí eu tinha agosto e setembro para organizar a minha vida, toda a minha documentação, enfim, as coisas do apartamento, para fazer uma mudança de continente. E organizar toda a documentação dos bichinhos também, porque a ideia é me mudar com todos eles. Eu não tenho como levar os meus animais comigo em outubro, então eu vou primeiro, né, e vou fazer exatamente o que o Michel queria. Ele queria que eu fosse, arrumasse um emprego, a gente alugasse um espaço, telasse tudo bonitinho para receber os animais, né, porque como eu tenho 2 gatos, a gente precisa prezar pela segurança deles, então utilizar tela e tudo mais. E depois trazer os animais, era isso que ele queria que eu fizesse, e eu queria fazer de outra forma, eu queria conseguir o visto, fazer a documentação deles e ir junto com eles para Portugal, já me mudar com todo mundo junto. Essa era a única objeção que eu fazia, era a única coisa que eu queria de verdade, assim, sabe, fazer, de todo o processo. Todo o resto pra mim tava tudo bem, se fosse de qualquer outra forma, mas isso eu queria que fosse dessa forma. Mas aí, enfim, Deus escreve certo por linhas tortas, as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer, e acabei sendo dispensada da empresa, não estava contando com esse dinheiro, eu achei que eu ia ter que pedir as contas e eu ia ter que arcar com o meu dinheiro mesmo. Como fui desligada, então eu tô aguardando a rescisão, dia 12 de agosto, é a data da minha rescisão, daqui 2 dias, sexta-feira, hoje é quarta, e assim que sair minha rescisão, eu vou entrar em contato com algumas empresas de transporte internacional de animais, né, para ver orçamento e começar a fazer o processo de mudança dos bichinhos. Então eu quero começar o processo aqui ainda e quando chegar lá, organizar uma casa e tudo mais para receber os animais. Então eu tenho 2 opções, tem uma empresa que ele faz o transporte de animais e eles mandam funcionários deles junto com os meus animais, né? Então eles viriam com pessoas desconhecidas, enfim. E tem algumas empresas que fazem o processo da documentação, que é o que precisa ser feito, e os animais vão com pessoas da família, né? No caso seria eu, o Michel, enfim, ou os meus pais.
Então, eu tenho essas duas opções para pesquisar, é isso que eu tô fazendo agora e é o que eu vou começar a orçar a partir da semana que vem, para ver qual que vai ser a melhor forma de levar os meus animais para a Europa. A parte da documentação deles leva em torno de 6 meses, todos eles já são microchipados, que é a primeira etapa do processo, depois tem a questão da vacinação de raiva, todos eles já foram vacinados, eu não sei como é que funciona muito bem essa questão, vou ter que verificar com essa empresa quando eu entrar em contato. E depois tem sorologia, enfim, tem algumas etapas aí no processo, é bem complicadinho e eles são muito rigorosos nessas etapas, mas eu vou ter que entender tudo isso direitinho para ver como as coisas vão ocorrer. E aí eu fiquei pensando sobre como as coisas acontecem na nossa vida, né? A gente se programa, eu gosto de planejar as coisas, eu gosto de fazer as coisas tudo certinho, eu não gosto de comer etapas, eu gosto de seguir pelo caminho certo, o caminho do bem, daquilo que é o correto. E às vezes a vida fala pra gente assim, olha, Roberta, né, a vaquinha foi pelo brejo, agora você tem que se virar, dar seus pulos aí. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu passei 2 dias sem conseguir dormir, porque minha cabeça não parava de pensar e processar coisas que eu precisava fazer. E um dia eu sentei com o Michel, falei pra ele que eu não tava conseguindo dormir, ele falou, Rô, eu vou chegar do trabalho e a gente vai colocar no papel tudo que você precisa fazer e a gente vai organizar as suas ideias para você aliviar a sua cabeça, né? E foi o que a gente fez, coloquei todos os tópicos do que eu precisava fazer enquanto eu tô aqui, porque é muita coisa, né? O meu tempo, eu ia viajar só de férias, fazer um bate-volta praticamente na Europa e de repente virou uma mudança. Então o que parecia distante, outubro, virou uma coisa muito próxima para a quantidade de coisas que eu preciso resolver antes de ir. Então eu já comecei, meu último dia na empresa foi no dia 29/7, né, que eu terminei de cumprir o aviso prévio. Eu já fiz o exame demissional no dia 5 desse mês, de agosto. E agora eu tô só esperando a homologação para o dinheiro efetivamente cair na conta e eu começar a fazer esses processos de mudança. Eu vou ter que passar em cartório, fazer procuração, tem a questão do meu apartamento, muito provavelmente minha irmã venha para cá, ela vai, ao invés de eu colocar para alugar o apartamento 8.108, ela vem para cá e vai morar aqui, então ele continua, né, ativo e vivo, com as coisas da minha irmã, obviamente. E eu vou começar a fazer conteúdos sobre esse meu processo de mudança em Portugal. A minha intenção não é falar sobre o processo de imigração, nem de nada disso, porque eu acho que a melhor forma de você fazer as coisas é fazer da forma correta. Não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção é mostrar um pouco sobre esse processo de mudança e tudo que vai implicar nesse processo aí, a partir do aluguel de uma casa, a nossa intenção aí de repente comprar uma casa nossa mesmo, arrumar emprego em Portugal, né? Se eu vou ter que trabalhar com vagas, vocês sabem que quando a gente vai como imigrante para um país, você acaba meio que perdendo tudo que você conquistou, até no sentido de educação mesmo, né? Você vê muito imigrante que chega no país e tem faculdade, tem pós-graduação, tem mestrado, doutorado, e aí a pessoa vai para fazer trabalhos operacionais, trabalhos de limpeza, não desmerecendo o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, mas que a pessoa, ela, enfim, tem todo um conteúdo de formação e que não é aproveitado por ser imigrante. A pessoa perde muito isso. E então tá tudo meio incerto ainda, né, com que eu vou trabalhar, mas eu já fiz o processo do meu currículo também, alterei meu LinkedIn com os dados para receber vagas da região na minha área, que é a área de recursos humanos, né, minha formação, e arrumei meu currículo também no padrão europeu, porque o currículo europeu é totalmente diferente do que a gente utiliza aqui no Brasil. E comecei a fazer um pouco de networking com pessoas que são da área e que estão trabalhando lá em Portugal, em Lisboa, a maioria. A ideia é que eu me mude para a região de Porto, em Portugal, comparando aí bem chucramente essa comparação. Lisboa é como se fosse São Paulo, né? É a maior região deles e
mais populosa e onde as coisas geralmente acontecem de emprego, né? Falando mais nessa parte de trabalho e tudo mais. E Porto é como se fosse o Rio de Janeiro aqui, né? É uma região, toda Portugal é basicamente litorânea, mas é uma região mais de turismo, né? Enfim, é uma região mais voltada para essa parte portuária e de turismo. Então é essa a realidade que eu vou encarar. Muito provavelmente chegando lá, Michel, que já passou por essa experiência algumas vezes, ele já morou no Japão, ele morou em Singapura e já tá em Portugal, vai fazer 3 anos. Ele já comentou comigo que os primeiros 5 meses são bem complicados e que eu vou sentir muito, né? A gente sente a mudança de país, a mudança de cultura, não estar próximo da família. Eu, a princípio, vou ir sem os meus animais, então eu sei como vai ser sofrido, porque quando eu fui de férias eu sofri bastante. Passada a primeira semana, eu já comecei a ficar desesperada porque estava sem eles, e eles dormem comigo, então, enfim, é um apego que eu tenho, é muito amor envolvido com os meus bichos, então eu sei que isso, o fato de eu não ir com eles direto, da forma como eu estava planejando, eu vou sofrer bastante. E ele falou 5 meses, são 5 meses para você se adaptar com todo o processo, para você começar a absorver toda essa mudança, e você vai sofrer durante esse período, né? Então você tem que ter consciência disso. Eu vou ver se eu consigo, nesse período de adaptação mesmo, criar alguns conteúdos com vocês, contando essa minha experiência. Eu não sei como vai sair esses conteúdos, muito provavelmente não vai ser muito legal, emocionalmente falando, mas eu tô aproveitando que eu tô aqui esses 2 meses e tô curtindo muito a presença deles, exatamente onde eu estou, eles estão. Então, Bartô, Boris e o Diego estão aqui comigo agora, os 3 dormindo quietinho aqui, enquanto eu gravo o vídeo com vocês. E a ideia agora é curtir o máximo que eu puder e fazer o processo aqui enquanto eu ainda estou aqui, para agilizar e minimizar a nossa distância quando eu for para lá. Durante esse período eles vão ficar com os meus pais, né? Meu pai e minha mãe vão ter que, enfim, pagar um dobrado aí para ficar com os 2, porque realmente não é fácil. E os gatos, eles são muito territorialistas, eles são muito apegados com o lar, e eles estão acostumados com este canto aqui, né? Esse aqui é o território deles, e eu vou tirar eles do território deles e passar ele para outro espaço, com pessoas que eles não têm convivência. Então vai ser um processo sofrido para eles, e que eu não queria que acontecesse, mas nem tudo é do jeito que a gente quer, e eu tô tentando aceitar isso. Os meus pais, graças a Deus eu tenho os meus pais e a minha irmã, que são pessoas que sempre me apoiaram, sempre estiveram do meu lado, e eles fazem qualquer coisa para me ajudar. Nem todas as famílias são assim, infelizmente, mas a minha é muito maravilhosa. E eu sei que a gente vai ter algumas dificuldades aí, provavelmente eu me mude com os bichinhos para morar lá um tempinho antes de efetivamente viajar. E eu espero que esse processo para eles não seja tão sofrido, enfim, porque o comportamento deles vai mudar um pouquinho, dos gatos, e talvez meus pais sofram um bocadinho aí por conta disso. O Bartô, eles já estão super acostumados, o Bartô tá muito acostumado a ficar com eles também, mas acho que também vai ser um pouquinho difícil para ele, essa questão da ausência num período um pouco maior, né? 4 meses é muito tempo, e muito provavelmente eles não vão entender nada do que tá acontecendo, vão se sentir abandonados por mim, ou sei lá, a humana morreu, sei lá como que eles vão sentir isso. Tudo suposição, né, da minha cabeça, mas eu entendo que eles vão sentir muito mais do que eu, e isso me machuca um pouquinho. Mas de todo o resto eu entendo que as coisas são do jeito que tem que ser, e que as coisas estão se encaixando, tudo da forma correta. Eu já tinha a viagem comprada, eu consegui montar meu currículo, gostaram do meu currículo, eu já comecei a fazer uma entrevista de emprego, tô aguardando o retorno dessa entrevista. Eu gostei muito da empresa, que é da minha área, né, e ter a possibilidade de trabalhar com alguma coisa na minha área, para mim é muito emocionante. Eu não estava esperando por isso, então eu entendo que as coisas se encaixaram e que o universo conspira a favor quando as coisas têm que ser. Realmente foi um empurrão do universo para que eu e o Michel ficássemos juntos
E eu entendo que era isso que era para acontecer efetivamente, sabe? Era pra gente ficar junto nesse momento, era para tudo se encaixar da forma como se encaixou. No fim das contas, eu ainda vou receber dinheiro para fazer o processo com eles, vai ser pela empresa. Então, eu vou conseguir pagar uma empresa para fazer o processo. Não vão comigo exatamente, mas vão, né? Em algum momento para Portugal, e eu vou ter meus bichinhos de volta, e isso me reconforta. Mas eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem de que a gente, mesmo quando a gente se programa e se planeja, a gente não tem controle, né, da vida, a gente não tem controle das coisas e da forma como as coisas estão predestinadas para nós, e que a gente tem que aceitar, né? As coisas acontecem como tem que acontecer, as coisas são como tem que ser, e a gente precisa aprender a aceitar a vida como ela é. E era, acho que, essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu tô nesse processo de aceitação, eu tô num processo de mudança muito grande. Tenho que adaptar as coisas aqui em casa ainda, mas eu tenho certeza que tá tudo certo, tá tudo bem, e que vai ficar melhor ainda, né? Então, contem comigo nessas mensagens, nesse conteúdo, nessa troca de experiências. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, estou à disposição para contar, ou alguma coisa do vídeo anterior, da minha história, né, de amor. Se ficou alguma coisa faltando, alguma dúvida que surgiu aí, pode perguntar. Eu tô aberta a comentar com vocês sobre os assuntos sem o menor problema. Lembrando que esses vídeos eu tô gravando um tempo antes deles serem postados. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a montar o conteúdo e eu ainda nem criei o canal. Mas a vida é assim, né? A vida é cheia de surpresas e a gente tem que aproveitar as oportunidades. E tem uma coisa que eu gosto de aproveitar as oportunidades. Então é isso, a gente se vê no próximo conteúdo. Se vocês gostarem e estiverem curtindo aí a minha história e quiserem acompanhar essa jornada comigo, eu monto coisas sobre apartamento, e a ideia é que, alugando uma casa ou comprando uma casa, a gente deixa a casa com a nossa cara, né? No caso, agora não vai ser só com a minha cara, que é toda colorida, toda cheia de frufrus e florzinhas. Agora tem uma outra pessoa junto, então eu vou tentar respeitar isso também, mas já tenho várias ideias na minha cabeça do que eu quero fazer no meu novo lar, e eu quero compartilhar tudo isso para vocês, criar bastante conteúdo, e eu tô muito animada com isso. Eu espero que as coisas continuem dando certo e que vocês continuem seguindo a gente aí nesse canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.